Olá pessoal, aula 11 de Finanças Pessoais. Dando continuidade com a parte introdutória do módulo Conhecimento, hoje vamos falar de mais alguns conceitos importantes para essa introdução, esse início do módulo. O primeiro conceito que eu quero tratar com vocês é a inflação. Calma, não tenham medo. Vamos conhecer o que é inflação. Inflação é a alta dos preços das coisas no tempo, ao longo do tempo. Isso é inflação. E ela é ditada por oferta e demanda. Se a demanda aumenta e a oferta continua a mesma, há alta nos preços, consequentemente inflação. Se a demanda é a mesma e a oferta cai, também há alta nos preços, consequentemente inflação. Moisés, dá para medir a inflação? Não é possível medir a inflação. Por quê? Porque você teria que medir a alta dos preços em todos os itens disponíveis no mercado. Numa caneta, num caderno, num computador, num sapato, numa meia e aí por diante. Ou seja, em todos os itens. E isso é impossível de acontecer. Não é verdade? Então, a inflação, o que vocês têm que saber é que ela provém da alta dos preços das coisas no mercado ao longo do tempo. E não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho. Você tem que saber lidar com ela. Entender o que é inflação. Ok? Tudo bem? Bom, Moisés, mas então como que eu a todo momento escuto? Por que eu escuto a todo momento, né? Alguém dizendo na televisão, a inflação do mês tal deu tanto, a inflação do mês tal deu tanto, a inflação de 15 dias deu tanto. Na verdade, eles estão te falando sobre a alta no preço de uma cesta de coisas que estão no mercado. Que é tratado como um outro conceito que eu quero apresentar para vocês, que são os índices, que é o segundo conceito. Então, na verdade, quando nos falam que a inflação de maio deu 2%, por exemplo, certo? Na verdade, eles estão falando um índice de inflação que corresponde a uma cesta de itens que estão dentro desse índice, que forma esse índice. A variação de todos os preços daqueles itens que estão dentro daquela cesta te dá a inflação. E ela é medida por índices. Por isso que nós temos índices ao consumidor, índice ao atacado, índice geral, índices específicos, como, por exemplo, índices de inflação da área da saúde, da área de construção. Tudo bem? Temos os gerais, como o IGPM, que é do mercado, INPC, do consumidor. E esses índices são muito utilizados. Aí sim, para o quê? Para políticas públicas, para renovações de contratos, como contratos de aluguéis, como para atualização de preços ao mercado. Por isso que quando sobe o valor, o preço de um produto no mercado, você tem que ver se ele realmente subiu o preço de forma real.
e não só reposição da inflação, né? Mas a gente vai ver sobre isso mais à frente com mais profundidade. Mas é muito importante vocês entenderem isso, que a inflação não é medida. O que é medida é um índice que tenta captar a inflação dentro de um grupo de itens medidos nesse índice, que é uma cesta apenas de produtos. Então, por exemplo, você pega, vamos supor, uma cesta de 20 produtos para expressar a expectativa de alta de preços de todos os produtos daquele mercado ou daquele segmento específico. Isso é índice. E índice é importantíssimo para fins de investimento. Porque muitas das vezes nós comparamos os nossos desempenhos dos nossos investimentos com índices. Por exemplo, Ibovespa. Ibovespa é um índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa, que hoje é B3, o Ibovespa corresponde a 75 empresas. Veja bem, entenderam? É a variação do valor dessas empresas dentro do Bovespa, da Bolsa. Mas só tem 75 empresas. A mesma coisa acontece no da construção. Eles olham todas as variações de preço dos itens de construção civil, por exemplo? Não. Eles formam uma cesta que, para os estudiosos, representativa do todo. Tudo bem? E os índices também são usados muito nos nossos investimentos para fins de benchmark, para você ver qual é o seu desempenho. Por exemplo, eu invisto em ações, né? Já disse isso aqui. Adoro investir em negócios. Com qual índice que eu comparo o meu desempenho? Com o Ibovespa. Ah, mas o índice INPC? IPCA? Não. Ibovespa. Por que com o Ibovespa? Porque eu invisto numa empresa que está dentro da Bovespa e que em relação tem riscos semelhantes. Tudo bem? Mas isso a gente vai ver com maior profundidade também quando chegar nos aspectos de produtos financeiros, tá? Bom, o próximo conceito que eu quero falar para vocês é o de impostos. O mais importante é o imposto de renda para o nosso curso. Imposto de renda, gente, ele é variável. Ele incide apenas sobre o seu ganho de renda. Em ações, por exemplo, incide sobre o ganho de capital. O que é ganho de capital? A variação do preço da ação. Tudo bem? E tem muita gente que tem medo de impostos. Olha, eu fico impressionado quando eu vejo alguém, né, que eu faço mentoria financeira e a pessoa fala assim: ah, eu vou investir nesse produto porque ele é isento de imposto de renda. Oh, meu pai, não faça isso. Porque alguns levantamentos já mostraram que os investimentos que são isentos de impostos são os investimentos de menor rentabilidade, de menor retorno. Certo? Não todos, mas a maioria deles. E segundo, quanto mais imposto você está pagando, é sinal que você está ganhando mais renda. Tudo bem? Ok? E o último conceito desta aula é as tarifas. O conceito de tarifas. Aqui sim você tem que ter muito cuidado. O que são tarifas?
São valores que podem ser fixos, podem ser variáveis e pode ser um misto dos dois. Ter uma parcela fixa e uma parcela variável. E geralmente, as tarifas, elas podem interferir gravemente no seu retorno. Em mentoria financeira, eu alerto muito para as tarifas que estão no rodapé, digamos assim, dos contratos, que estão no rodapé das propagandas, tá? Exemplo, tarifas de bancos. Pessoal, os grandes bancos cobram tarifa de tudo. Faça uma conta de quanto você paga no mês só de tarifa. Tarifa de manutenção da conta, tarifa de TED, tarifa de saque, tarifa de cheque, tá? É um monte de tarifa. Tarifa de empréstimo, tarifa de abertura de análise de crédito, é um monte de tarifa. Esse sim é danoso para os seus investimentos. Dependendo do investimento, a tarifa pode ser o seu investimento substancialmente perdido. Exemplo, você vai comprar ações fracionárias e você quer investir R$100 de ações, certo? Pode, porque tem ação até de menos de R$1. E aí você compra R$100 em ações. E a tarifa de negociação da corretora do banco é de R$20. Ora, você já tem que ter um retorno de 20% só para cobrir a tarifa que você está pagando daquela negociação. Entenderam isso? Então, muito cuidado com tarifa. Porque tarifa, ela pode ser fixa, como pode ser mista e como pode ser somente variável. O que é uma tarifa mista? O banco te cobra, por exemplo, R$4 por ordem e mais 0,5% do valor da negociação. Nós vamos ver isso em uma aula que eu vou dar para vocês de bancos versus corretoras. Certo? Aí você vem e fala 0,5%, mas só 0,5% do valor da negociação. Se você, voltando ao exemplo de R$100, 0,5% de R$100 é o quê? É 50 centavos. Mais os 4 dá R$4,50. Agora imagina se você tiver um valor substancial sendo investido. Entenderam? Pessoal, esses foram os conceitos principais para esse momento. Virão outros, claro, mas ao longo das próximas aulas. Para a aula 12, eu vou deixar aqui um para casa, né? Eu já deixei o para casa de vocês fazerem a relação de tudo que entra e sai no orçamento de vocês, diário, semanal, mensal. Façam isso antes da aula 12, tá? E aí eu quero que vocês imaginem o seguinte para esse planejamento, para essa listagem. Imagine você, pessoa física, como uma pessoa geradora de caixa. Então você tem entradas e você tem saídas. Liste todas as entradas e liste todas as saídas. E depois você põe em grau de prioridades. O que entra primeiro, segundo, terceiro, e depois o que sai primeiro, segundo, depois, terceiro, quarto e aí por diante. Liste tudo, seja diário, semanal ou mensal, do jeito que vocês quiserem trabalhar. Quanto mais informações, melhor para a gente entrar nas próximas aulas. Na próxima aula, eu inicio falando sobre planejamento, orçamento, controle e execução
do seu orçamento pessoal. Ok? Um forte abraço e até a próxima aula.